Então, vamos lá, vou começar a apresentação e a gente dá início à aula, tá certo? Inteira. Vocês estão vendo a apresentação, gente? Sim. Pronto, eu vou botar na tela toda. Então, a gente dá início à nossa 7ª aula. Eu acho, se eu não me engano, é a nossa 7ª aula já. E na aula passada a gente falou sobre biodiversidade, hotspots, ameaças à biodiversidade e animais ameaçados de extinção, onde a gente comentou aí um pouquinho sobre algumas das espécies da nossa fauna aqui, né, do Brasil, que estão ameaçadas de extinção ou que já foram até extintas, né? E aí, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho, hoje é a nossa última aula com assuntos, né, com conteúdo novo, visto que semana que vem a gente encerra os nossos encontros, e aí eu optei por, na semana que vem, fazer uma revisão sobre tudo que a gente conversou aí, vai ser uma aula mais sobre revisão. Então, hoje é a última aula que tem conteúdo novo, e a gente vai falar aí sobre preservação das formações vegetais, sobre pegada ecológica e mostrar o planisfério político, que eu acho que até vocês já conhecem. Então, hoje não é muito assunto, eu acho que não vai demorar muita aula, e é a nossa última aula com conteúdo novo, sendo que na semana que vem a gente vai fazer uma revisão, e aí de antemão eu falo a vocês que, caso tenham alguma dúvida das aulas anteriores ou da aula de hoje, quiserem tirar na semana que vem, eu dou a revisão, e se vocês quiserem tirar dúvidas, fiquem à vontade. E aí, para começar a aula de hoje, na semana passada, vocês lembram, eu passei uma atividade que consistia em 4 questões, e a gente vai corrigir essa atividade agora juntos. Eu queria saber se vocês fizeram. Professor, era em qual livro mesmo? Não, essa não era em livro, eu mandei no grupo. Eu tinha mandado no grupo um arquivo, né, um documento com a atividade. Vocês não viram? Eu não vi não, que eu tinha saído para ir pro Karatê. E você, Gabriela, fez? Eu não fiz, não, professor. Mas Foram. hoje eu faço. Pronto, então a gente faz o seguinte: Era de qual matéria, professor? é de geografia. Geografia. Tá bom. Era sobre o que a gente tinha conversado aí na aula passada. Então, eu vou fazer a correção aqui, e aí vocês já podem até, depois que forem fazer, já podem se basear no que eu vou falar um pouquinho aqui. E também no livro didático de vocês tem mais acerca disso. E aí vocês me enviam ou no privado ou no grupo. Eu acho que não vai dar tempo de mandar no grupo, porque eu tenho que fechar ele, né? Porque vocês têm outras aulas, eu acredito. E aí, se vocês fizerem, me mandem no grupo, porque eu preciso saber quem está fazendo a atividade, porque depois a professora Leonice me cobra. Tá bom? Então, consistia em 4 questões, e mais uma vez eu reitero, tem lá um arquivo no grupo, vocês podem pesquisar lá, subir as conversas, e vai ter tá lá a atividade da semana passada, que consistia nessas 4 perguntas, né? A primeira, qual a importância das formações vegetais? E aí a gente conversou um pouquinho sobre isso, né, que as formações vegetais no mundo, durante muito tempo, foram vistas como um problema, né, como um empecilho ao desenvolvimento, né, econômico das grandes economias do mundo. Então, na Europa, por exemplo, grande parte das formações vegetais de lá foram destruídas para dar lugar a cidades, a estradas, para dar lugar ao desenvolvimento. Mas hoje a gente vê que o mundo precisa dessas formações vegetais, né? Elas são extremamente importantes. E por conta disso tem surgido aí inúmeros movimentos que visam, né, que buscam a preservação dessas formações. Então elas são importantes e fundamentais, tanto por aspectos físicos, né, como do clima, elas são importantes para o clima, são importantes para o solo, são importantes para as bacias hidrográficas, para a limpeza dessas águas, para que as águas possam infiltrar melhor no solo. Então, tanto para aspectos físicos quanto para aspectos econômicos também. A gente precisa dessas formações vegetais das árvores. As árvores nos fornecem nutrientes, nos fornecem
alimentos, nos fornece madeira, só que a gente precisa nos preocupar com a retirada desses produtos, né, dessas matérias-primas que a natureza nos fornece. Então, a importância das formações vegetais está tanto em questões físicas, de clima, quanto em questões sociais, quanto em questões econômicas. E aí a segunda pergunta era o que é um ecossistema? E aí eu lembro para vocês, a gente conversou há 2 aulas atrás, né, sobre o que eram os ecossistemas. E um ecossistema é um conjunto de comunidades que vivem em determinado lugar e que interagem entre si. E nesse lugar, por exemplo, pode ser uma floresta, desde uma floresta, então é um ecossistema, ele não tem uma escala, pode ser algo grande, como uma floresta, por exemplo, ou algo pequeno, como um vaso de uma planta, desde que haja interação entre os elementos que constituem aquele lugar. Por exemplo, uma floresta, a gente vai ter animais, né, seres vivos, seres bióticos, né, que são animais, plantas, ou seja, seres vivos, e seres abióticos, ou seja, aqueles que não têm vida, como, por exemplo, o solo, a água, as rochas, interagindo entre si, né? O solo é importante para as árvores são importantes para os animais são importantes para levar as sementes, por exemplo, levar sementes de árvores para outros lugares, por exemplo. Então, o ecossistema é isso, é um conjunto de seres que vivem em determinado local e que realizam processos e que interagem entre si. Né? Um conjunto de seres vivos, bióticos, e seres não vivos, abióticos. Então, isso é um ecossistema. A terceira pergunta era o que é a biodiversidade. A biodiversidade é o conjunto de diversidade biológica que a gente encontra no planeta Terra. Então, é o conjunto de seres vivos que a gente encontra no planeta, desde plantas até animais. Isso constitui a biodiversidade de um lugar, então tem lugares que são mais ricos em biodiversidade do que outros. Né? E a última pergunta era o que são os hotspots. E aí, na verdade, são 2 perguntas em uma, né? O que são os hotspots? Aí eu lembro para vocês que são os pontos, né, os lugares onde a gente encontra maior de biodiversidade no mundo. Então, a biodiversidade, ela não está distribuída ao longo do mundo de forma homogênea. Né? Então, não é como se todos os lugares do mundo tivessem a mesma quantidade de biodiversidade. Não. Tem lugares do planeta em que a gente encontra maior biodiversidade. Por exemplo, é o caso da Amazônia, onde a gente vai ter uma diversidade de plantas e de animais muito maior do que outros lugares. Gente, só um instante, que eu vou desligar aqui a torneira. Voltei, desculpa. Então, tem lugares que a gente encontra uma maior biodiversidade do que outros lugares. E aí os hotspots são esses lugares onde a gente tem maior biodiversidade e onde a gente tem aí uma maior destruição desses pontos. Por exemplo, são lugares extremamente ricos em biodiversidade que já perderam mais de 70% da sua área original. E aí no Brasil a gente tem 2 hotspots que são, aqui era quais são, faltou um A, o Cerrado e a Mata Atlântica. Então são 2 biomas brasileiros, né, e domínios morfoclimáticos, que são bastante ricos em biodiversidade e que já perderam grande parte da sua formação original. Então, esses são os hotspots brasileiros. E aí, vocês façam a atividade e me enviem depois lá no grupo. Ou, se já tiver fechado o grupo, me enviem no privado. Tá certo? Alguma dúvida até aqui? Não. Bom, então, para começar a aula de hoje, a gente vai falar aí sobre a preservação das formações vegetais. Né? Então, a preservação das formações vegetais originais, ou seja, aquelas que estavam, que se apresentavam ao longo do planeta Terra antes do processo de apropriação, né, dos seres humanos, ou seja, antes dos seres humanos construírem cidades, construírem estradas, etc., em especial das formações florestais, ou seja, aquelas que são florestas, que se apresentam, que têm uma fitofisionomia florestal, é fundamental para a manutenção da biodiversidade. Então, as florestas são lugares importantes porque elas guardam muita biodiversidade, tanto animal quanto vegetal. E aí, por isso, né, pela necessidade
de se preservar essas formações vegetais, foram criadas leis ao redor do mundo, em muitos lugares do mundo, e áreas protegidas, como parques nacionais e reservas ecológicas, para que a gente pudesse resguardar, né, cuidar e preservar esses pontos importantes. Em parte dessas áreas é permitida a exploração pelas comunidades tradicionais que ali vivem, em outras não é permitida a exploração. Então a gente tem duas formas de preservação, de criação de áreas protegidas. A gente tem aquelas áreas protegidas em que pode haver a exploração por comunidades tradicionais, desde que essa exploração não prejudique demais aquele ambiente, e temos aquelas áreas protegidas onde não pode haver exploração nenhuma, nem por comunidades tradicionais. O que são essas comunidades tradicionais, pessoal? Indígenas, quilombolas, seringueiros, pessoas que vivem daquilo, né, que vivem da natureza, dos produtos que a natureza fornece a eles. Então, tem áreas protegidas que podem ser exploradas por essas comunidades tradicionais. Já tem outras que nem essas comunidades podem explorar, que só podem, essas áreas protegidas só podem ser utilizadas para o turismo ecológico, ou seja, aquele turismo que não degrada o ambiente, e para pesquisas científicas, por exemplo. Então, são mais restritas, né? A gente não pode explorar aqueles locais. Aqui a gente tem um exemplo de área protegida, que são as Ilhas Galápagos, que são um patrimônio natural da humanidade. Não, é um título concedido pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas. E aí, para ser considerado um patrimônio natural da humanidade, esse lugar deve ter uma riqueza de biodiversidade muito grande. Então, essas Ilhas Galápagos, elas têm uma biodiversidade, que é um conjunto de seres biológicos que constituem esse ambiente, ou seja, o conjunto de seres biológicos que a gente encontra aí, de seres vivos, como plantas, animais e etc. Então, tem que ter uma grande riqueza de biodiversidade, um ótimo estado de conservação e paisagem com valor estético único. Então, são três coisas que são necessárias para que se considere aí um patrimônio natural da humanidade. O primeiro, ter grande biodiversidade. O segundo, estar em ótimo estado de conservação, ou seja, essas Ilhas Galápagos, elas são bastante conservadas. E o terceiro é ter uma paisagem com valor estético único, ou seja, apresentar uma paisagem muito bonita e única, que não é encontrada em outro lugar do mundo. E aí a gente tem isso nas Ilhas Galápagos, e por isso elas são consideradas aí um patrimônio natural da humanidade. E no mundo, cerca de 170 locais são considerados patrimônios naturais da humanidade. Essa foto aí é do ano de 2015. Bom, então, como a gente vinha falando, por conta da necessidade de se preservar as formações vegetais e a biodiversidade, ao redor do mundo foram criadas aí leis para a proteção de áreas, né, para a constituição de áreas protegidas. E aí no Brasil, essas áreas protegidas, por leis, são denominadas unidades de conservação. Então a gente tem diversas unidades de conservação no Brasil, diversos tipos. Aliás, nós temos dois tipos, e aí esses tipos se dividem em outros subtipos, né? Elas podem ser unidades de conservação de curso. As atividades permitidas são apenas de pesquisa, educação ambiental, recreação em contato com a natureza e turismo ecológico. É aquele lá que eu comentei. Conservação de proteção integral são aquelas em que não pode haver moradores, não pode haver extração de recursos daquele local. Somente são permitidas pesquisas científicas, pesquisas educacionais, recreação, ou seja, turismo em contato com a natureza. Já as unidades de conservação de uso sustentável, pessoal, o nome já fala, né? A gente pode usar sustentavelmente, ou seja, sem degradar aquele ambiente. Essas áreas, elas podem ter a presença de moradores, desde que haja aí, desde que eles morem naquele local em associação com o uso sustentável, ou seja, que utilizem dos recursos que aquele ambiente entrega, né, que aquele ambiente possui, os recursos naturais, mas sem degradar. Né? Então, é permitida a moradia de comunidades tradicionais e o uso dos recursos naturais daquele local, desde que seja de forma sustentável. Alguma dúvida até aqui, gente? Ou está tranquilo?
Nenhuma Tô dúvida? aqui. Pronto. Não, professor. Baixa Pronto, aí, eu vou ler Vitória. esse, Não tem nenhuma dúvida, não. pronto. Vou ler esse texto, né, que é um texto que tem no livro didático de vocês, e se chama O Sonho de Plantar uma Floresta deu origem ao Instituto Terra. Então, o Instituto Terra é fruto da iniciativa do casal Lélia de Luiz Vanik Salgado e Sebastião Salgado, que há pouco mais de uma década, diante de um cenário de degradação ambiental, em que se encontrava a antiga fazenda de gado adquirida da família de Sebastião Salgado, na cidade mineira de Aimorés, tomou uma decisão, devolver à natureza o que décadas de degradação ambiental destruiu. Então, eles mobilizaram parceiros, captaram recursos e fundaram, em abril de 98, a Organização Ambiental dedicada ao desenvolvimento sustentável do Vale do Rio Doce, né, que é aquele rio que sofreu lá com o rompimento da barragem de Mariana, se eu não me engano. Bom, em pouco mais de uma década, o sonho do casal já rendeu muitos frutos. Por conta da atuação do Instituto Terra, mais de 7.000 hectares de áreas degradadas estão em processo de recuperação na região. E mais de 4 milhões de mudas de espécies de Mata Atlântica já foram produzidas em seu viveiro para abastecer tanto os plantios na RPPN, que é uma reserva particular do patrimônio natural, Fazenda Bulcão, quanto os projetos de restauração que desenvolve na região. A antiga fazenda de gado, antes completamente degradada, hoje abriga uma floresta rica em diversidade de espécies da flora de Mata Atlântica. A experiência comprova que, junto à recuperação do verde, nascentes voltam a jorrar e experiências da fauna brasileira e espécies, da fauna brasileira em risco de extinção voltam a ter um refúgio seguro. Então, a gente vê nessa imagem aqui de 2001, na primeira imagem, como estava o local. Não tinha vegetação, né? Os morros estavam completamente degradados, sem vegetação. E aqui em 2011, na segunda foto, à vista do mesmo lugar, a gente vê a diferença, né? Uma floresta de Mata Atlântica totalmente recuperada. E aí a gente retoma lá aquela pergunta, né? A primeira pergunta da atividade anterior, qual a importância das formações vegetais? A gente vê nesse texto que eles falam que as nascentes voltaram a jorrar depois que as florestas voltaram. Então, nascentes de água voltam a jorrar por conta da floresta. E espécies de animais voltam, que já estavam ameaçadas de extinção, voltam a esses ambientes por conta da floresta. Então, é mais uma importância, né? E aí uma atitude particular, ou seja, desse casal que era dono dessa floresta, que era dono dessa fazenda e resolveu aí recuperar essa área que foi degradada. Então, é muito interessante. Então, muitas áreas que concentram biodiversidade estão localizadas em propriedades particulares, ou seja, que não pertencem ao Estado, e sim a um dono, né? Como nesse caso. Nesse caso, a lei brasileira prevê que o proprietário pode, caso ele deseje, né, transformar suas terras em uma reserva particular do patrimônio natural. Então, aí é um tipo já de unidade de conservação, né, essa RPPN, que é Reserva Particular do Patrimônio Natural, que são lugares particulares que têm um dono, ou seja, que não são do poder público e que têm biodiversidade muito grande e que, se o dono quiser, se ele desejar, ele pode transformar aí em uma unidade de conservação e contribuir para a preservação ambiental, né, para a preservação das formações vegetais e da biodiversidade. Bom, e aí, aqui é só umas curiosidades, né? Grande parte das unidades de conservação e das áreas protegidas do mundo se encontram nas áreas de hotspots, que são aquelas áreas que são ricas em biodiversidade e que foram bastante degradadas. Então, no caso do Brasil, a gente tem 2 hotspots, eu relembro a vocês, o Cerrado e a Mata Atlântica, que são ricos em biodiversidade, que já foram bastante degradados. E dentro dessa busca, né, por preservação das formações vegetais, a gente tem algumas iniciativas, como políticas de redução de emissões de desmatamento e degradação. Então, internacionalmente, a gente tem a criação dessas políticas que buscam essa preservação das formações vegetais. Então, redução de emissão de gases poluentes, redução do desmatamento e da degradação das florestas, criação de bancos de sementes, né, para que no futuro, caso haja alguma coisa, tenha esses bancos de semente para replantar essas árvores, essas espécies. Recuperação de matas ciliares. Vocês sabem o que são matas ciliares, pessoal? Ou não?
Sabem o que é ou nunca ouviram falar de matas ciliares? Não, nunca ouvi falar, não. Mata ciliar é aquela que a gente encontra nas margens dos rios, dos lagos, de meu Deus, fugiu a palavra, de lugares com água, rios, lagos, por exemplo, a gente tem aí as matas ciliares, que são extremamente importantes, né, porque elas previnem aí o assoreamento dos rios, né, dos fundos dos rios, que é a entrada de muita areia que assoreia o rio e deixa ele mais raso, por exemplo. Então, são extremamente importantes essas matas ciliares, que são as que ficam ali no entorno de rios, lagos, lagoas, etc. Bom, e a gente tem, sendo muito importante na busca pela preservação dessas formações vegetais, as ONGs, que são as organizações não governamentais, ou seja, que não pertencem ao governo e que geralmente não têm fins lucrativos, essas ONGs, ou seja, não visam fins lucrativos e sim a recuperação dessas formações vegetais, da biodiversidade, como o WWF, o Greenpeace, a Fundação SOS Mata Atlântica, que é aqui no Brasil e é muito importante para a criação de áreas protegidas e para a conservação da Mata Atlântica, que foi extremamente degradada no Brasil aí para a construção de cidades, de estradas e etc. Né? E a gente tem no Brasil, sendo aí, norteando essas questões, essas políticas de preservação, o novo Código Florestal, que vai trazer aí as leis, etc., e que por muitos foi criticado aí, porque muitos estudiosos acreditam que esse novo Código Florestal não seja o melhor, a sua escrita não traga mesmo aí leis que visem a proteção das formações vegetais brasileiras. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Ou está tranquilo? Tem Pronto, nenhuma como vocês... dúvida, não, professor. Pronto. Tá tranquilo. Qualquer dúvida podem me pausar, porque eu falo e aí não percebo. Bom, e dentro das cidades, né, das áreas urbanas, a gente tem aí a criação de parques e de áreas verdes que são importantes para a conservação de biodiversidade, né? Então, o parque urbano, o que é um parque urbano? É uma área verde com função ecológica, estética e de lazer. Então, ela tem a função ecológica de manutenção da biodiversidade, tem uma função estética, ou seja, deixa a cidade mais bonita, e de lazer também. Muitas pessoas vão para esses parques urbanos passear, fazer piquenique, andar de bicicleta, etc. Várias atividades ali são realizadas. No entanto, eles têm uma extensão maior que as praças e jardins públicos. Então, uma praça também tem essas funções, função ecológica, estética e de lazer, sim. Né? Geralmente nas praças você tem espécies de árvores, você tem a função estética de deixar a cidade bonita e também tem parquinhos para o lazer. Mas só que um parque urbano ele é maior do que uma praça e do que um jardim público, sabe? Ele tem uma escala maior, essa é a diferença dele para um jardim público e para uma praça. E as áreas verdes urbanas são consideradas o conjunto de áreas intraurbanas, ou seja, que estão dentro do ambiente urbano, que apresentam cobertura vegetal arbórea, sendo essa cobertura vegetal nativa, ou seja, que daquele lugar mesmo, que tem, ou seja, espécies que são daquele lugar, nativas daquele lugar, ou introduzida, né, que foi trazida para aquele lugar. Arbustiva ou rasteira. Então, arbustiva que são... arbórea é árvores, pessoal, árvores mais densas, com troncos maiores e mais densas. Arbustiva é aqueles arbustos menores, árvores menores, e rasteiras são gramíneas, capim, etc. E que contribuem de modo significativo para a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental nas cidades. Então, essas áreas verdes são extremamente importantes. Bom, alguns exemplos de áreas verdes são praças, parques urbanos, parques fluviais, parques balneários e esportivos, jardins botânicos, jardins zoológicos, alguns tipos de cemitérios também, incrível, né? Mas cemitérios também tem aí, podem ser áreas verdes, faixas de ligação entre áreas verdes, ou seja, a gente tem duas áreas verdes sendo ligadas por uma faixa aí. Tudo isso pode ser considerado uma área verde urbana e são extremamente importantes para a conservação da biodiversidade, perdão, e para sustentabilidade, o equilíbrio ecológico.
Bom, agora a gente vai entrar aí no segundo assunto de hoje, que é pegada ecológica. Mas o que é essa pegada ecológica? Bom, na nossa sociedade, que é marcada pela produção e pelo consumo de bens, ou seja, a gente vive num sistema capitalista, onde as empresas produzem, distribuem, e a gente consome, e essas empresas lucram e sempre vão buscar mais lucro, né? Esse é o sistema capitalista de uma forma mais simples, falando de uma forma mais simples. Então, nessa sociedade de regime capitalista, né, de modo de produção capitalista, a interação entre seres humanos e natureza tem ocorrido com intensa exploração dos recursos naturais. Para que haja a manutenção desse sistema, tem que haver essa exploração. E aí, preocupados com essa questão, pesquisadores calcularam a quantidade de recursos naturais que cada ser humano consome para manter seu modo de vida. Então, eu, a Gabriela, o Ítalo, cada um de nós consome recursos naturais. Água, não veio outro, água, o ar, todos os recursos naturais que vêm da natureza, alimentos, etc., a gente consome, e aí pesquisadores calcularam a quantidade desses recursos que cada um de nós consome, e o resultado desse cálculo aí que eles fizeram corresponde aí à pegada ecológica de cada um. Então, tudo que eu consumo é a minha pegada ecológica. Tudo que o Ítalo consome é a pegada ecológica do Ítalo. Tudo que a Gabriela consome é a pegada ecológica dela. Então, o que comemos, o que vestimos, eu também já estava até esquecendo, né? Não é só o que come. O que comemos, o que vestimos, como nos transportamos, por exemplo, né? Se a gente vai de bicicleta, se a gente vai de carro, se a gente vai de ônibus ou a pé, o que a gente veste, se é um tecido que vai gastar mais água para ser produzido, se é um tecido que gasta menos água, se é um tecido que é mais barato ou não, onde moramos, todos esses aspectos entram nesse cálculo da nossa pegada ecológica. Então, quanto mais a gente degrada o ambiente, por exemplo, se eu vou daqui para a casa de alguém, por exemplo, a pé, a minha pegada ecológica vai ser menor do que alguém que vai de carro, por exemplo, porque essa pessoa está consumindo aí combustível fóssil, que é ruim para a natureza. Por isso, quanto mais compramos o que não precisamos, desperdiçamos recursos e produzimos lixo, nossa pegada será maior. Então, esse esqueminha tenta trazer isso, né? Então, a gente vai ter a floresta, os produtos florestais, aqui uma estrada onde tem os carros, esses carros vão produzir carbono, né? Que é aquele CO2 que a gente já conversou em algumas aulas passadas. A gente tem aqui uma área de fazenda, onde a gente vai ter terra cultivada, terra de pasto, uma área construída e a área de pesca. Então, suponhamos que eu seja uma pessoa que mora numa casa dessas e ande de carro e consuma muita carne de animais, que consuma muito, que degrade essa floresta, que utilize muito esses transportes aquáticos, ou seja, a minha pegada ecológica vai ser melhor do que uma pessoa que mora em algum lugar e utiliza menos desses recursos, né, que utiliza menos e gasta menos recursos naturais. Esse esquema tenta trazer isso. Bom, e aí, a partir desse cálculo, né, do quanto a gente consome no mundo, estudiosos fizeram esse levantamento, né, de quantos planetas Terra seriam necessários se a população do mundo vivesse como os habitantes desses países. Então, se todo mundo do planeta Terra vivesse da forma que as pessoas vivem no Catar, seriam necessários 9,3 planetas, né, para que sustentasse esse modo de vida dessas pessoas. Ou seja, eles consomem muito mais do que o normal, utilizam os recursos muito mais do que o normal. Depois a gente tem a Austrália aí com 5,2 planetas seriam necessários para manter a população da Austrália, ou a população do mundo se vivesse como as pessoas da Austrália. Depois vem os Estados Unidos com 5 planetas, a França com 3, o Japão com 2,9, a China com 2,1, o Brasil quase 2 planetas, a Índia 0,6 e a Somália 0,7. E a média do planeta Terra é 1,7, né? Então, significa que no planeta Terra, atualmente, a gente consome mais do que o planeta pode nos dar, né? Se a gente está precisando de 1,7 planetas para nos dar recursos naturais da forma que a gente está consumindo, significa que nós estamos sobrecarregando o nosso planeta.
E se todo o planeta vivesse como nós no Brasil vivemos, seriam necessários quase 2 planetas, quase o dobro de recursos naturais que a gente tem para conseguir manter essas pessoas, que se todo mundo vivesse como a gente vive no Brasil, então mostra que nós não estamos muito preocupados com essa pegada ecológica, né, com a manutenção dos recursos naturais. Então, de modo geral, pessoal, sociedades altamente industrializadas ou seus cidadãos usam mais espaços do que os membros de culturas ou sociedades menos industrializadas. Então, Estados Unidos, os países da Europa, por exemplo, vão utilizar muito mais recursos do que países subdesenvolvidos na África, por exemplo. E aí suas pegadas são maiores, pois, ao utilizarem recursos de todas as partes do mundo, afetam locais cada vez mais distantes, explorando essas áreas ou causando impactos por conta da geração de resíduos. Então, esses países industrializados, além de utilizarem os seus recursos, eles utilizam recursos de outros lugares. Os Estados Unidos é um exemplo disso, né? Além de utilizar todos os recursos que estão disponíveis lá, eles utilizam recursos de outros países, e o lixo que eles produzem, muitas vezes eles mandam para outros países. Isso é incrível e horrível. Incrível e horrível. É complicado a gente pensar que um país consome mais do que o necessário, e o lixo que ele produz, muitas vezes ele não dá conta e manda para outros países, como países da África, por exemplo. Isso é horrível. E aí, como a produção de bens e consumos tem aumentado significativamente, o espaço físico terrestre disponível já não é suficiente para nos sustentar no elevado padrão atual. Então, a Terra não está dando conta mais. E aí, para assegurar a existência das condições favoráveis à vida, precisamos viver de acordo com a capacidade do planeta, ou seja, de acordo com o que a Terra pode fornecer e não com o que gostaríamos que ela nos fornecesse. Isso é importante. A gente tem que entender que a Terra tem uma capacidade e a gente não pode extrapolar como estamos fazendo, né? E aí avaliar até que ponto o nosso impacto já ultrapassou o limite é essencial, pois só assim poderemos saber se viveremos de forma sustentável. E pelo que a gente vê, não estamos vivendo, viu? Porque a gente está precisando de mais planeta de mais recursos do que o planeta pode nos dar. E esse é um dado do WWF, né, que é o que a gente comentou lá, uma organização não governamental que se preocupa com essas questões ambientais. E aí, para terminar a aula de hoje, eu só trouxe aí para vocês, só para mostrar o mapa mundi político, que eu acho que vocês já viram alguma vez. Essa imagem eu peguei da internet, mas não está muito boa, inclusive. Que o mapa mundi, ou um planisfério político, ele vai trazer aí a divisão, a distribuição de todos os planetas, perdão, pessoal, de todos os países no planeta Terra. Então, a Terra tem uma forma de esfera, né? De um círculo, quase um círculo ali, em forma esferoidal, e quando a gente planifica ela para representá-la, a gente tem aí o planisfério político, onde a gente vai ter distorções, né? Distorções quanto à escala. Tem países que vão ficar com tamanhos maiores do que se eles fossem representados fielmente, né? E isso é um problema que esses planisférios têm, mas que é comum e a gente tem que entender. Então, aí a gente vai ter toda a distribuição política de todos os países, onde a gente tem o Brasil, aqui na América do Sul, os Estados Unidos, na América do Norte, a Europa aqui. Países do mundo são representados aí nesses planisférios políticos. E aí, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Como eu falei, era uma aula mais simples, menos densa, não tinha muito conteúdo. E como eu falei, na semana que vem, a gente faz aí uma revisão sobre tudo que a gente trabalhou aqui, tá certo? Como sempre, eu termino com abraços geográficos. E aí, só um lembrete, só um instante. Não esqueçam de fazer a atividade, tá lá no grupo, e me enviarem, tá certo? Tá certo. Bom final de semana, boa tarde para vocês. Abraço. Boa tarde, tchau. Tchau.